Grandioso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio da oração. Oração, Pai, é abrir o nosso coração a Ti como um amigo. E que amigo o Senhor é, Pai. Mas ensina-nos também, Pai, a pedir e agir por Jesus. Amém.
tarde. Está começando mais um quadro Só Boas Novas. Você pode ver nossos vídeos no nosso site soboasnovas.com.br, também na nossa página do YouTube, curtir, compartilhar no Facebook e também nos seguir no Twitter. E nesses próximos 5 minutos, eu irei tratar com vocês sobre o tema resgate. Eu sei que você veio aqui para ouvir a voz de Deus, aquela voz sussurrando ao seu ouvido, mas será que Ele tem alguma coisa para dizer para mim ou para você? Quando eu abro a Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, eu sinto e vejo que aquela mensagem é para mim. É como se Deus me tocasse, olhasse nos meus olhos e me dissesse assim: filho, pare. Pare só por um instante que esse ritmo que você leva que é tão agitado, e me ouça. Antes de você nascer, eu já te chamava de meu filho. Eu fazia planos para o nosso futuro. Você ainda era criança, eu já te amava. Eu te ensinei a andar as outras coisas importantes. Eu te alimentava, te segurava nos braços, te abraçava e você se sentia seguro. Eu sempre te abraçava e trazia para perto de mim. Mas você cresceu. E quanto mais eu te chamava, mais você se afastava de mim. Você preferiu as coisas do mundo, preferiu outros heróis, não quis mais conversar comigo, me desprezou. Você cedeu os encantos do mundo, foi aos lugares mais terríveis e escolheu as piores amizades. Você só se preocupava com o seu próprio prazer. Me excluiu dos seus planos, foi tão longe, que ninguém poderia trazê-lo de volta. Mas apesar de seu, podemos dizer, revolta, eu continuei a protegê-lo. Eu sempre esteve do seu lado, mesmo sem você perceber, eu estava lá. Apesar de tudo, como eu poderia abandoná-lo? Como eu poderia rejeitá-lo? Eu senti a sua dor e tristeza, ouvi o seu clamor. Como eu poderia deixá-lo perdido? Como eu poderia esquecê-lo? Meu coração se comoveu de você. Somente eu poderia resgatar. Abra o seu coração. Eu sou o Senhor, sou fiel e renovo as suas esperanças. No mundo há muitas vozes, muitos sons, muitos ruídos, muitos convites, mas a voz de esperança, que é Jesus, está dizendo para mim e para você hoje: estou preparando um lindo lugar, onde coisas maravilhosas vão estar lá. Esse dia vai chegar e eu vou poder estar com você para sempre. Lá não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, nem morte. Farei nova todas as coisas. Eu sou o Senhor, sou seu Deus e quero morar contigo. Filho, volte para mim, não resista ao convite do Mestre. Volte para Deus, volte hoje, volte agora. Obrigada. Sabe aquelas coisas maravilhosas que acontecem e você não acredita? Bom demais para ser verdade. Como, por exemplo, o encontro de um velho amigo a quem você não via há muito tempo. E essa conversa vai durar horas. Outro momento que parece bom demais para ser verdade é depois de dias a fio estudando, noites passadas em claro, você encontrar o seu nome na lista de aprovados do vestibular. É bom demais para ser verdade. Sabe aquelas coisas maravilhosas que acontecem e você não acredita? Bom demais para ser verdade. Como, por exemplo, o encontro de um velho amigo a quem você não via há muito tempo. E essa conversa vai durar horas. Outro momento que parece bom demais para ser verdade é depois de dias a fio estudando, noites passadas em claro, você encontrar o seu nome na lista de aprovados do vestibular. É bom demais para ser verdade. Ou então, naqueles dias quentes, o sol intenso, você tomar um sorvete do seu sabor preferido. É bom demais.
quando eu leio a Bíblia e vejo as promessas de Deus para mim, eu sinto a mesma coisa. Com amor eterno eu te amei, vou preparar uma morada para você. Farei novas todas as coisas, sem lágrimas, sem dor. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. Algumas coisas parecem boas demais para serem verdade. Para muitas pessoas, o céu pode ser uma dessas coisas. Algo inatingível e totalmente fora do alcance. E talvez elas sintam que não são boas o suficiente para merecer ir para lá. Mas a Bíblia nos diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a Bíblia ainda nos assegura em 1 João 5, 14 e 15 que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, podemos considerar que já recebemos aquilo que pedimos. Essa mensagem é boa demais, não é mesmo? Mas muitos dos seus amigos não a conhecem. E talvez para eles essa esperança seja boa demais para ser verdade. E essa é uma missão para você. Porque Deus, pela sua graça, te escolheu antes mesmo de nascer. E te chamou para servi-lo. E por isso agora você pode levar essa mensagem para os seus amigos. Porque ela é boa demais e é verdade. Sabe, Deus nos fez a sua imagem, cada detalhe moldou com suas mãos, fez do barro obra-prima. Divino escultor que soprou em nós a vida. Olha, pra Ele não há limites. Ama esta obra que um dia o rejeitou, Ele a chama de meu filho. Como comparar algo a esse amor divino? Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Pra quem bater a porta se abrirá, e o que crê jamais perecerá, mas vida eterna terá. Pense, se nós fazemos tudo aos que amamos, então imagine que Deus quer derramar para todos os seus filhos.
E para quem pedir enviará o Santo Espírito, pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Pra quem bater a porta se abrirá, e o que crer jamais perecerá, Mas vida eterna terá. Pedir-lhe, dar-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. E o que crer jamais perecerá. Mas vida eterna mas vida eterna terá. Um deu boa tarde, o outro deu boa noite. Eu vou dar um oi aí pra galera. Vocês estão bem? Gostaram desse novo modelo aqui? Ficou legal, né? O pessoal bonito aí na frente, né? Pelo menos finge que faz cara de bonito aí. Mas, gente, a ideia é pra gente se sentir bem à vontade mesmo, pra gente bater um papo sobre alguns assuntos importantes. E hoje nós vamos fazer isso aqui. E eles vão participar, e você vai participar também, se você quiser, sentir o desejo. Vai ser um prazer poder ouvir você. E hoje nós vamos conversar um pouco, nós aprendemos um pouco mais sobre um tema muito interessante da Bíblia. Um tema muito interessante, muitas vezes mal compreendido, mal interpretado, mal utilizado também. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, no capítulo 11. A gente tem várias oportunidades de fazer alguns pedidos para Deus. E nas orações nós fazemos esses pedidos. E teve um discípulo que teve a oportunidade de fazer um pedido para Jesus. E ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele pediu uma coisa. E esse pedido desse discípulo está registrado aqui no capítulo 11 do livro de Lucas. E no versículo 1 diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E aí eu li esse texto e eu fiquei pensando, por que será que esse discípulo fez esse pedido para Jesus? Será que ele não sabia orar? Será que ele não sabia o que dizer na oração? E eu fiquei pensando que talvez ele tenha feito esse pedido para Jesus, não porque ele não soubesse, mas porque ele ficou impressionado com o que ele viu. Ele fez esse pedido depois de ter observado Jesus orando. E eu quero perguntar para você: em qual período do dia Jesus mais gostava de estar em oração? De madrugada, né? Em qual período da madrugada? Às 3 horas? Também, mas não era só isso. O que mais? Qual horário que Jesus gostava? Qual período da madrugada Jesus passava em oração? Toda madrugada. Alguns relatos bíblicos aqui diz que Jesus passava toda a madrugada em oração. E quando ele tinha decisões difíceis para tomar no outro dia, ele passava a noite toda conversando com o Pai. E eu fico pensando que talvez seja por isso que esse discípulo pediu isso. Senhor, me ensina a orar. Eu vou dormir, eu oro 5 minutos. Como é que Jesus passa a noite toda em oração? E você quer ver uma coisa?
talvez nós precisássemos fazer esse mesmo pedido para Jesus hoje. Lembra como foi o seu dia hoje? Todas as coisas que você fez. Lembrou? Lembraram, hein? Como é que foi o dia de vocês? Não precisa responder alto. Responda aí na sua mente para você mesmo. Quantas orações você fez hoje? Lembrou? Lembrou quantas orações você fez? Sim ou não? Sim. Se você respondeu, eu fiz 2 orações hoje. Hoje eu fiz 3, porque eu comi 3 vezes hoje, né? Ou fiz 5, ou 10, 20 orações hoje. Se a tua resposta foi alguma dessas coisas, dessas alternativas e outras tantas, talvez você tivesse que fazer esse mesmo pedido para Jesus. Senhor, me ensina. Porque você deveria responder, hoje eu fiz uma oração. Porque eu passei o dia todo em oração hoje. E se isso não é uma realidade na sua vida ainda, é porque você não aprendeu a desfrutar da bênção que é a oração. Eu fico pensando que foi por isso que esse discípulo pediu: Senhor, me ensina a orar. Eu queria ouvir você. Daqui da frente, quem é que está com o microfone sem fio na mão? Tem 2 pessoas. 2 pessoas? Está com a Alessandra, seu nome mesmo, querido? José Carlos. Então vai começar com vocês. Não seja por isso, né? O que é oração para você? Para você, Alessandra, para você, José Carlos, o que é oração para você? Olha, a oração, sinceramente, para mim, é uma válvula de escape. Eu não sei nem se é o momento, se terá esse momento, mas eu vou dizer para a igreja um incidente que aconteceu comigo, rapidamente. Eu trabalho na área de tecnologia e eu estava, isso há um tempo atrás, com uma dificuldade de resolver um problema relacionado a um recurso específico, e eu passei alguns dias procurando uma solução para esse problema. E eu pesquisava e estudava a respeito e não conseguia identificar o que estava acontecendo. E eu tinha prazo para concluir a implementação de um determinado serviço e o meu prazo estava se esgotando. E sabe quando parece que você faz tudo aquilo que você pode fazer, mas não faz tudo? Você faz tudo o que você acha que você deveria fazer, mas não faz o que você deveria ter feito mesmo, que era buscar a Deus para um problema de trabalho, que é coisa do dia a dia. E uma determinada noite eu saí do trabalho, era por volta de meia-noite, 00:15, e eu fui embora exausto. E eu cheguei em casa e dormi. Mas antes de dormir eu orei a Deus. Eu falei: meu Deus, tu sabes que eu tenho prazo para entregar isso aqui e eu não sei mais o que fazer. E, gente, por incrível que pareça, eu dormi. E eu me lembro muito daquele verso: em paz me deito e logo pego no sono, né? Que só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E ele realmente me fez repousar em segurança, porque eu já estava exausto. Mas quando menos eu esperava, eu sonhei. E quando a Bíblia diz que nós teremos sonhos, visões, não duvidem disso. Porque Deus me mostrou a solução do meu problema. Às 4h da manhã, eu levantei da cama e pulei e fui para o trabalho. Eu falei: eu vou resolver o problema agora. E voltei para o trabalho. Voltei para o trabalho. Provavelmente quem me viu chegar lá falou: esse cara é louco. Sabe daqui agora e está voltando. E sentei na sala e fiz aquilo que me veio à mente no sonho. E graças a Deus era a resposta à oração. E muitas vezes a gente pensa que Deus é o Deus do macro, mas Deus, ele é o Deus do micro também, das pequenas coisas, os detalhes. Com certeza, muito bom. E foi interessante porque ele contou o testemunho dele
E daqui a pouquinho nós vamos dar oportunidade para você que teve uma experiência de uma oração respondida, dar o seu testemunho assim de maneira bem objetiva como ele foi, para a gente poder ver a maneira como Deus atua. Mas, por enquanto, Alessandra, que é a oração para você? Eu vou dizer mais ou menos o que todo mundo diz. Eu converso com Deus. É uma conversa com Deus. Eu fico triste, alguma coisa, poxa, Deus, foi mancada, o que aconteceu, Muito tal, fiquei triste. Poderia melhorar a situação. Poxa, tirei 5 na prova. Muito bem. É uma conversa. Martins, eu vou pedir a sua ajuda. José Carlos, você pode passar o microfone para o Martins? Martins, você pode escolher quem você quiser. A pessoa para quem você der o microfone, a pessoa vai dizer o que é oração para ela. Já encontrei a criatura. Por que o pessoal começa a desviar o olhar e evitar o Martins assim agora? Assim? Eu vou chegar no meu amigo. O que é oração para você, meu querido? De maneira bem objetiva, assim. É muito engraçado, eu sabia que ele ia me escolher, mas tudo bem. Como o meu cunhado José Carlos falou, é uma válvula de escape. Muitas das vezes nossos problemas, a gente evita falar com nossos amigos, às vezes com a esposa. E nas horas mais difíceis, procuramos a Deus, sendo que Ele que teria que ser prioridade, teria que estar em primeiro plano. Já se apareceu o problema, surgiu, você já deveria pedir discernimento a Ele para resolver da melhor forma possível esse problema. Muito bem. Mas Então, uma somos maneira até falhos. de desabafar. Desabafo mesmo. Muito bem. Muito obrigado. Martins, mais algumas pessoas aí próximas? Sim, já encontrei a criatura. De maneira bem objetiva, o que é oração para você? O que significa a oração para ti? É você mesmo. A oração significa assim, estar mais perto de Deus. Amém. Esse é meu penso. Muito bem. Uma maneira de estar mais perto de Deus. Mais uma pessoa. Vou pegar uma mais jovem. Muito Que bem. oração para você, minha jovem? Eu acho que, como a Alessandra disse, é uma conversa com Deus, né? Um momento de desabafar. O Zé também tá certo, falando que é uma válvula de escape. Muito bem. Maravilha. Eu sei que... Oi? O Yuri? Pode falar, Yuri. Ele falou que você queria falar. Mas então aproveita e fala, que você está com o microfone na mão, o que é oração para você? Acho que a oração é uma forma de... às vezes a pessoa fala comigo mesmo, é uma forma de você bater um papo daquilo que às vezes você não pode falar com ninguém, né? Sabe, você tem aquilo que você precisa desabafar, que está te incomodando e você sabe que às vezes não dá para falar com alguém, você sabe que Deus sempre vai ser aquela pessoa que vai te ouvir em qualquer hora, em qualquer momento. Acho que essa é o mais importante, né? Você às vezes precisa dar aquela, como falaram, né? Aquela válvula de escape. Às vezes você está com a mente cheia e tudo. Quando você entrega a Deus, pode ser que no momento, às vezes, o problema não foi resolvido, porque Deus tem um tempo dele, mas você sabe que está nas mãos dele e você entregou. Então, acho que isso que é o ponto mais interessante da oração. Muito bem. É interessante como Deus responde às orações. Nós poderíamos ouvir aqui alguns testemunhos e vamos ouvir. A gente busca Deus, coloca nas mãos de Deus as coisas e Deus vai responder na nossa oração, né, Adri e Fernando? Deus vai respondendo, né? E as coisas vão acontecendo e Deus vai encaminhando todas as coisas. E a gente... Amém? Eles vão estar à porta cumprimentando todo mundo depois. O rosto é para combinar com a blusa, né, Adri? Quer filmar ela na internet? Por favor, o casal aí. Aproveitar que já queimamos o filme de vocês mesmo. Olha aí, ó. Dá alvorada pro mundo. Muito bem. Eu sei que o meu amigo Ivelton, ele teve uma experiência com oração e ele gostaria de dar o seu testemunho também. Alguém faz o microfone chegar para ele ali? Dia 28 de janeiro desse ano, depois de ler o livro do Roger Morneau, Respostas Incríveis à Oração, eu e minha esposa resolvemos fazer um livro de oração e colocar naquela lista de oração pessoas pelas quais a gente pudesse orar firmemente
para que Deus operasse milagres na vida dessas pessoas, não no sentido assim material, mas assim o objetivo espiritual, o objetivo de colocar essas pessoas no caminho de Deus e Deus agir através do Espírito Santo nessas pessoas. E nós começamos a orar insistentemente desde o dia 28 de janeiro. E essa semana eu resolvi ligar para minha irmã. Um desses nomes, logicamente, estava minha irmã. Há 2 anos ela se divorciou, tem 3 filhinhos, um de 2, um de 7 e outro de 5, aproximadamente. E depois que ela se divorciou, a vida dela, por causa do ex, se tornou aquela vida totalmente transtornada, e por isso toda a família sofria com isso, nesse período todo. E eu comecei a conversar com ela essa semana, e eu perguntei por que ela nunca mais havia falado o nome do ex-esposo dela. E aí ela pegou e falou: olha, aconteceu, e eu não tinha falado para ela que eu estava orando por ela. E ela falou: olha, está acontecendo coisa que eu não estou entendendo. Semana passada ele me ligou assim para avisar que questão da pensão, que ia atrasar 1 ou 2 dias, coisa que ele nunca havia feito na vida dele, todo preocupado e tal. As crianças que estavam assim bem inquietas, brigonas uns com as outras. Uma delas, a de 7 anos, em fevereiro, aproximadamente 1 mês depois da gente estar orando por ela, ela falou, ela sentiu o desejo de se batizar, mas não havia falado para a mãe dela. E essa semana ela falou: desde fevereiro eu estou com o desejo de me batizar, de entregar a vida a Cristo, de 7 anos de idade. E o outro menino de 5 anos também falou para ela assim: eu quero me batizar. E a minha irmã, que estava desanimada com a igreja, até com uma certa revolta para com Deus, com tudo que havia acontecido, que estava acontecendo, falou para mim que está fazendo as 40 madrugadas, está firme. Ou seja, Deus ouve ou não ouve a oração? Com certeza, isso realmente é um milagre, e Deus seja louvado por isso. Um dos milagres, né? Se eu for parar para contar todos aqui, vou ficar a noite toda. Muito bem. Cadê o Martins? Alguém da igreja e da congregação teria um testemunho, de maneira bem objetiva assim, e gostaria de dizer: olha, eu tive uma oração atendida, e gostaria de compartilhar conosco? A nossa irmã ali no canto ali, Martins. Diga o seu nome para nós, que eu esqueci, desculpa. Edileide. Muito bem, querida. Olha, aconteceu um fato assim, muito importante. Meu marido tinha uma viagem marcada para Curitiba, um compromisso muito sério, né? Eu tinha que estar 10 horas da manhã lá, e de manhã ele acordou, me abraçou, me beijou e veio assim na minha mente: é a última vez. E aí eu falei para ele: amor, não vai viajar, por favor. Eu senti no meu coração que está acontecendo alguma coisa. Aí ele falou assim: não existe essa possibilidade. Eu tenho que estar 10 horas da manhã lá. E aí eu orei a Deus, ele se arrumando, eu levantei, orei a Deus, falei: Senhor, se for para acontecer alguma coisa nessa viagem, que o Senhor impeça de alguma forma, que o avião não decole, que faça alguma coisa. E eu me lembro bem que quando ele chegou na porta, ele deu um beijinho na Rafa e me abraçou e falou assim, eu falei para ele: amor, se alguma coisa acontecer, não insiste para ir. Porque você promete para mim que você não vai, mesmo se alguma coisa acontecer. Ele falou assim: tá, amor, se acontecer alguma coisa, eu volto. Depois de 1h30 ele me ligou. Ele falou: amor, tô voltando para casa. Eu falei assim: por quê? Nesse meio tempo que ele foi, eu fiquei orando a Deus: Senhor, por favor. Eu estava sentindo assim uma angústia, eu chorava e clamava a Deus, né? Aí ele falou: estou voltando para casa. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: você acredita que quando eu estou chegando aqui em Guarulhos, eu esqueci completamente as minhas coisas no salgão de embarque? É assim uma coisa que não acontece. Ele chegou em Congonhas com as malas, tudo. Quando ele chegou, que ele embarcou, ele falou assim, ele esqueceu que ele estava com o laptop, com a carteira. E a carteira dele, ele nunca deixa dentro da mochila. E ele nesse dia colocou. Porque se ele eu acredito assim, se ele tivesse com a carteira
mesmo esquecendo as coisas, ele teria embarcado. Mas Deus fez que ele tivesse, eu acredito, eu creio, um lapso de memória, assim, muito forte. Ele colocou a carteira dentro da bolsa e ele foi lembrar que ele estava chegando em Guarulhos. E ele falou assim, na hora que eu lembrei, onde estão as coisas? Que, tipo, gente, eu não acredito que eu subi sem nada no ônibus. E ele veio na memória dele, assim, o que eu tinha dito, não insista para ir. E ele voltou para casa. Então, eu acredito, assim, que aquela hora foi um livramento, uma resposta, assim, tremenda de Jesus. E nessa hora eu louvei a Deus. Amém? Deus cuida de nós. Deus está preocupado com isso. Agora, queridos, para nós entendermos algumas coisas, vejam essa situação aqui. Senhor, eu tenho uma prova muito importante amanhã. Eu estou há 72 horas estudando. Não consigo pegar no sono, já passa da meia-noite, a prova é às 8 horas. Me dê sono, me dê sabedoria, me ajude, Senhor. Eu estudei muito, muito para essa prova. Essa prova é muito importante para mim. Me dê a luz do Espírito Santo para lembrar tudo aquilo que eu estudei. Eu fiz a minha parte, Senhor, e agora eu imploro a sua ajuda. Eu imploro, o Senhor me ajude nessa prova, porque eu estou há muitos dias estudando. Querido e amado Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, eu queria Te agradecer por tudo que o Senhor faz por mim. Ai, Senhor, eu queria Te pedir mais uma coisa muito importante. Amanhã eu tenho aquela prova de anatomia na faculdade, que é muito difícil, eu preciso tirar nota máxima, Senhor. Mas eu vou sair com as minhas amigas, eu não vou estudar, porque eu estou com muita vontade de vê-las, de sair com elas. Então, Senhor, em nome de Jesus eu Te peço que o Espírito Santo escreva por mim, ou que, por favor, Senhor, que seja de consulta. Em nome de Jesus, amém. Como é que Deus age numa situação dessa? Qual oração Deus vai atender? Daquela que não estudou nada. Para algumas coisas para ser um milagre, né? Um milagre mesmo. Para algumas coisas acontecerem, é preciso o homem agir. É preciso você estar de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que é correto, que é certo, para que Deus abençoe você e possa responder a sua oração. Agora, muitas vezes nós temos essa atitude: eu não quero fazer isso, eu não quero estar de acordo com a vontade de Deus, mas quero que Deus me abençoe. E acaba não fazendo nada e só esperando. Em muitos aspectos as coisas só acontecem a partir do momento que nós nos movemos em direção àquilo e Deus vai abrindo o caminho e Deus vai abençoando. E esse é o segredo da oração. Nós teríamos muito para falar sobre oração, queridos, mas o tempo ele vai avançando e às 19 horas nós teremos uma vigília começando aqui, promovida pelo departamento J da associação. Mas eu queria tocar em alguns pontos importantes, e se vocês aqui da frente quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Vocês aí da igreja também, é só você levantar a sua mão, o Martins vai até você. Pastor, De maneira bem objetiva, que o nosso tempo está... hoje eu vi um aspecto de oração que eu nunca tinha visto. A avó Efigênia estava fazendo oração e a irmã dela. Eu disse, por que ela está ajoelhada ali? Já meia hora, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. Eu falei, Efigênia, por que você está tanto tempo ajoelhada? Ela falou assim, porque eu tenho filhos. Mas tudo bem, você podia orar 30 minutos. Ela falou assim, não, 30 minutos para cada, eu tenho 5. Oração, né? Oração não é informar a Deus. Para ela, a oração é sentar aos pés de Deus, falar a Deus e deixar que Deus fale ao seu ouvido. Muito bem. Fala aí, Deus. Só um detalhe também, nessa experiência que eu contei, eu aprendi as palavras de Cristo, que nós devemos orar também pelos nossos inimigos, pelas pessoas que fazem mal a nós, que fazem mal às pessoas que a gente ama. Nós devemos colocar essas pessoas também nas orações, para que o Espírito Santo haja sobre elas também, né? Ou seja, a oração, ela tem poder, ela realmente faz aquilo que nós estamos necessitando, e como os versículos que o Senhor mesmo disse no vídeo, se é da vontade de Deus, Deus vai nos ouvir, e nós devemos crer que nós já recebemos a bênção. E é da vontade de Deus a conversão de todo ser humano, né? A atuação do Espírito Santo, a quebra das barreiras entre Cristo e as pessoas.
Então, Deus realmente é maravilhoso. Amém. Muito bem. Alguma mão? Aqui? Muito bem. Diga, querida. O meu filho falou que ele tem experiência em computação. Eu não. Eu cato milho. Mas o que aconteceu? Tinha um trabalho para fazer. Tinha um trabalho para fazer na faculdade e já fazia dias que eu já estava fazendo, mas era reta final, última semana, eu tinha que entregar aquele trabalho. Aí já tinha 4 horas que eu já estava digitando aquele trabalho. Então eu já estava na última linha. Eu falei, ai, que ótimo, já estou terminando. Na minha casa nunca tinha faltado energia, pelo menos que eu tivesse percebido. E eu não tinha salvado o trabalho. De repente, acabou a energia. Mas eu já estava no final, eu também não me preocupei. E acabou a energia. Quando acabou a energia, na hora eu lembrei, meu Jesus, eu já estou há quase 24 horas sem dormir. Eu já tinha vindo de um plantão, já tinha passado o dia. E eu agora estou no mar, porque acabou a energia. Eu dependo desse trabalho para uma nota. E o que eu vou fazer? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Só isso que eu falava, porque a energia tinha acabado. Logo ela voltou. Quando ela voltou, eu falei, bom, eu vou tentar, né? Quando eu tentei ligar, parece que tinha até vírus no meu computador que não conseguia voltar. Aí eu caí em desespero. Meu Jesus, tenha misericórdia, estou no mar, eu não sei sequer nadar. Tenha misericórdia, salve meu trabalho. E eu continuei ali clamando. Naquele momento veio na minha mente, Eliude, calma, não adianta, agora já perdeu e você vai ter que começar tudo de novo. Então, crie força para mais 4 ou 5 horas de trabalho. Então eu comecei, né, tentar me acalmar ali. Quando eu estou já me acalmando, o computador voltou, aí liguei de novo. E se acalmou também? Eu me acalmei, por mais 4 horas ou 5, tudo bem. Quando eu terminei de tranquilizar-me, saiu assim na minha tela. Clique aqui, seu trabalho está salvo. E eu falei, Jesus, você me ama. Você me ama. E eu saí gritando para minhas irmãs. Eu vou poder dormir. Então, realmente foi Deus. Muito bem, maravilha, Deus é extraordinário. Queridos, para a gente já ir para o final e para a conclusão desse nosso bate-papo, eu espero que esteja sendo tão gostoso para você quando está sendo para mim. Mas aqui é interessante, né? Alguém disse aqui, a oração é uma conversa, um diálogo, e a gente costuma dizer isso. Mas será que tem sido mesmo? Será que tem sido uma conversa com Deus? Ou tem sido um monólogo? Quem é que fala na sua oração? É só você que fala? Se é só você que fala, não é uma conversa. Para haver uma conversa, no mínimo 2 pessoas precisam falar. E nós precisamos experimentar isso na oração. Esse orar sem cessar é isso, você estar conectado e ter o senso da presença de Cristo na sua vida. Isso que é viver uma vida de oração. É você começar a última oração da sua vida agora. É você começar hoje uma oração que vai durar até a volta de Cristo. E depois nós estaremos numa outra condição com Ele, eternamente. Então, para que a partir de hoje até a volta de Cristo você vive em oração, isso não é só pedir e agradecer. O pedir e agradecer faz parte, mas não é o todo. Na verdade, uma pequena parte, às vezes a gente perde tempo orando e pedindo coisas que nós não precisamos pedir. Porque Deus disse, olha, busque em primeiro lugar o meu reino, que é o reino de Deus. Em João 17:3 ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E através da oração você pode também conhecer a Deus, ter intimidade com Deus através da oração. E às vezes nós perdemos tempo porque pedimos coisas que Deus já prometeu que nos daria. Mateus 6:33 diz, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que diz mais? E todas as coisas vos serão. É isso que diz na sua Bíblia? Na minha não é não.
Na minha não diz isso. Sem certeza que diz: todas as coisas vos serão acrescentadas? Todas estas coisas. Quais são estas coisas? São 3 coisas: comida, bebida e vestuário. E às vezes a gente perde tempo pedindo essas coisas, porque Deus já prometeu que vai dar. E a gente ora só pedindo isso, ou só agradecendo isso, e a única coisa que é a nossa oração é isso. E Deus já falou: eu vou dar porque eu amo você, eu vou cuidar de você. Então nós temos que aproveitar a oração para termos um outro tipo de relacionamento com Deus. Agora, queridos, a oração ela é tão impressionante. Eu gostaria de partilhar uma experiência para nós entendermos um outro lado da oração, porque a oração tem poder. E mesmo quando Deus não responde da maneira como nós esperamos, isso também tem poder e é bom para a nossa vida. E eu queria partilhar uma breve experiência que eu tive, muito simples na verdade, mas eu aprendi muito com isso. Eu estava fazendo teologia e lá a gente tinha uma matéria que era de desbravadores. E aí eu tinha que auxiliar um clube de desbravadores e no final de semana específico eles estavam num acampamento. Aí um rapaz do nosso grupo ali, de teologandos, ele ficou responsável por ver onde seria o acampamento e nos conduzir até lá no sábado para a gente acompanhar a programação do clube. E ele disse para nós assim: olha, o acampamento vai ser na entrada de Olambra. Aí deixa eu explicar para vocês. O colégio fica em Engenheiro Coelho. A 12 quilômetros ali de Engenheiro Coelho fica Arthur Nogueira. E a mais uns 12 mais ou menos, ali talvez um pouco mais até, fica Olambra. Então nós precisaríamos sair do colégio até Arthur Nogueira e de Arthur Nogueira para Olambra. E quando nós fomos sair do colégio para nos dirigirmos até o acampamento, nós nos reunimos e oramos: Senhor, guia a gente até o acampamento. E aí pedimos mais, pedimos assim: Senhor, é longe até Arthur Nogueira, a gente precisa de uma carona. Então providencia uma carona para a gente. E lá é muito comum pegar carona, né? Providencia uma carona para a gente até Arthur Nogueira. Dá 1 quilômetro mais ou menos da igreja onde nós estávamos até a portaria do colégio. Quando a gente estava chegando perto da portaria, a gente nem precisou usar o dedão. Estava chegando perto da portaria, um carro reduziu, parou perto de nós, abaixou o vidro e perguntou assim: vocês estão indo para Arthur Nogueira? Nós falamos: sim. Então entra aí que eu vou levar vocês. Eu falei: ô senhor, essa foi boa. A gente entrou e fomos para Arthur Nogueira. Aí atravessamos a cidade e ficamos ali para pedir carona agora para Olambra, porque segundo esse nosso amigo, o acampamento era na entrada de Olambra. E a gente ficou ali. E o tempo foi passando. E ninguém dava carona. E não é comum o pessoal não dar carona. Na verdade, se pediu, você não fica muito tempo. Você não fica mais do que 10 minutos sem ganhar uma carona. Mas aquele dia o pessoal não estava dando carona pra gente. E a gente se olhava assim, falando: não é possível. E o pessoal fazia sinal que ia entrar logo ali na frente, que não ia seguir para lá. E foi passando 15 minutos, meia hora. E nós falamos: alguma coisa está errada. E 45 minutos e 1 hora, e a gente em pé ali, e já cansado também, e já pensando: poxa, e agora? Que horas nós vamos chegar no acampamento? E assim não estava dando certo mesmo. A gente começou a pensar: olha, acho que 12 e 15 quilômetros não deve ser tão ruim assim de andar, né? Se a gente começar aqui, pelo menos no pôr do sol a gente chega lá. E começamos a cogitar isso. E um deles falou assim: não, eu estou orando aqui, vamos continuar que vai dar certo. E todos estávamos orando, na verdade: Senhor, manda uma carona. E nada, gente, 1h30 e nada da carona. E nós decidimos: olha, vamos a pé mesmo. Vamos andando, porque... E nós começamos a andar na estrada ali que vai para Olambra. Queridos, andamos uns 30 metros mais ou menos. Aí eu olhei assim e vi uma barraca. Aí andei mais um pouquinho e vi uma faixa: acampamento do clube de desbravadores. A 30 metros de onde a gente estava, eles confundiram, não era na entrada de Olambra, era na saída de Arthur para Olambra.
E a gente andou uns 30 metros ali, o acampamento estava ali. E se nós tivéssemos pego uma carona, pela proximidade, a gente ia estar se ajeitando dentro do carro ainda, e a gente poderia passar ali e nem ter percebido o acampamento. E o fato de Deus não ter respondido a nossa oração foi uma bênção para nós. Porque voltar de Olambra depois ia ser muito complicado. Até quando Deus diz não, é uma bênção para nós. Mas nós só entendemos isso quando nós temos essa intimidade com Deus. Porque essa intimidade traz segurança para nós deixarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e entendermos a direção dele na nossa vida. E o convite para você hoje é que você possa entregar a sua vida nas mãos desse Deus, que é o Deus do impossível. Se for para realizar um milagre, Ele vai abrir o mar para você. Ele vai fazer coisas impossíveis para atender a sua oração. Agora, se Deus não fizer nada, é porque isso é melhor para você. Mas você, através desse relacionamento íntimo com Deus, você vai ter confiança e certeza de que Deus está no controle. E nesse momento nós vamos ouvir uma música que fala desse Deus maravilhoso. Enquanto você estiver ouvindo essa música, comece a última oração da sua vida. Comece hoje a última oração da sua vida, que vai durar até a volta de Cristo. E viva uma vida de oração. Quando penso nos espinhos da coroa de Jesus e em todo o sofrimento suportado lá na cruz, mais uma vez o inimigo derrotado foi por Deus. Que exemplo de vitória, humildade e amor. Tenho toda a confiança neste amigo redentor que veio lá do céu pra morrer em meu lugar. Peço a Ele que me ajude a escolher o que é melhor e que o céu seja a recompensa deste laço de amor. Não há luta sem vitórias, nem barreiras intransponíveis, pois se estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proezas, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador. Confiança neste amigo redentor. A escolher o que é melhor e que o céu seja a recompensa deste laço de amor. Não há luta sem vitórias, nem barreiras intransponíveis, pois se estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proezas, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador. Mas às vezes nos vem uma maré de problemas, de Deus me afasto e perco a direção.
que eu possa pouco a pouco retornar para a luz que me leva para o céu, passos firmes com Jesus. Não há luta sem vitórias, nem barreiras intransponíveis, pois estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proezas, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador, meu Salvador, Rei dos Reis, Deus dos impossíveis. Estou com Deus dos impossíveis. Não há luta sem vitórias, nem barreiras intransponíveis, pois estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar? Querido Deus, queremos começar nesse momento a última oração da nossa vida. E que ela dure, ó Deus, até o dia da volta de Cristo Jesus. Para que através da oração, dessa conversa contigo, tenhamos intimidade, possamos conhecer a Tua voz e possamos realmente, ó Deus, Te ouvir falando a cada um de nós. Muito obrigado porque pela Sua bondade e misericórdia, o Senhor nos tem ouvido e tem atendido as nossas petições e tem operado maravilhas no meio do Seu povo. Continua, Deus, com os Teus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor e nos salvar para a eternidade. Fica conosco, abençoa-nos nessa semana que começa. Dirige a nossa vida. Assuma pleno controle, ó Deus, de cada um de nós. E conduza-nos com passos firmes para o céu. Em nome de Jesus Cristo.